Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Ediane e vou estar ao longo dessa unidade que a gente vai abordar hoje aqui, tanto a unidade 1 como a unidade 2 de pesquisa de mercado, tá? Antes de eu começar, o que eu queria deixar assim, de grande lição dessa disciplina de pesquisa de mercado? Ela é uma disciplina essencial para a sustentabilidade empresarial. O que eu estou querendo dizer? Que quando a gente pesquisa o mercado, monitora as tendências, a empresa tem muito mais chance de ser bem-sucedida de quando ela não faz absolutamente nada. Não monitora o mercado, não vê o que o cliente está desejando, não sabe o que os concorrentes estão fazendo. Então, a pesquisa de mercado é fundamental para alavancar o negócio da tua empresa, tá? Então, vamos dar início aqui aos nossos slides. Então vamos lá, gente. Importância da pesquisa de mercado, né? Eu acredito que todos vocês talvez tenham curiosidade de saber como é que funciona na prática e como é que as empresas se utilizam, né, no seu dia a dia. Ela é um instrumento essencial para entender a realidade de um mercado, né, e aumentar a efetividade das ações tomadas em relação ao empreendimento. Professora, me dê um exemplo. Tipo, se você está lançando um produto no mercado e se você quiser saber a aceitação do teu público sobre aquele produto, você pode fazer uma pesquisa de mercado perguntando sobre o produto, sobre a qualidade, sobre a embalagem. Então você pode fazer isso até para te dar um feedback para você poder melhorar o seu produto, tá? Para não correr o risco de acontecer acho que foi na década de 70, a Colgate teve um lançamento de produto totalmente errado. Isso foi uma falha da pesquisa de mercado. O que acontece? Vocês, quando observam a gente falar de Colgate, o que vocês lembram? O que vocês recordam? A gente recorda logo de higiene bucal. Então a Colgate lançou um produto que foi uma lasanha. Obviamente, vocês já devem saber que não deu certo, né? Porque vocês não veem lasanha da Colgate em nenhum canto. Então, assim, isso é um exemplo de um erro que, através da pesquisa de mercado, nós poderíamos ter evitado. Porque, com certeza, nessa pesquisa, né, os clientes iam sinalizar que a marca Colgate não tem relação com comida, principalmente lasanha. Então, é uma coisa bem interessante, tá? Isso é um exemplo de uma ação que não deu certo, devido a um erro de pesquisa de mercado e também de ausência, né? Poderiam nem ter feito, né? Então, assim, a gente faz a pesquisa de mercado basicamente para a gente coletar informações importantes para auxiliar a vida da empresa. Se eu quero saber o nível de satisfação do meu cliente, eu posso fazer uma pesquisa, professora de mercado? Não só pode, como deve. Todos vocês sabem que para a empresa é muito mais oneroso você conquistar novos clientes do que manter. Essa taxa de manutenção do cliente, que é o que a gente chama de churn rate, ela é muito importante para a empresa. E parte do princípio de quê? Da satisfação. Então, através de uma pesquisa de mercado, eu consigo perceber se o meu cliente está satisfeito ou não e o que eu posso mudar, né? Empresas que têm problemas, vamos lá, a maioria das empresas que eu faço consultoria, qual é o setor crítico? É o atendimento. Então, assim, se a sua empresa, né, foi sinalizada através de uma pesquisa de satisfação que nós fizemos com seus clientes e 90% reclamou do atendimento, da prestação de serviço, você tem que capacitar urgente os seus colaboradores. Para quê? Para evitar esses mesmos problemas. Então, vocês conseguem perceber que através da pesquisa de mercado, nesse exemplo, eu tive as informações necessárias para eu tomar uma decisão, que foi o quê? Treinar meus colaboradores. Por quê? Porque eu estava com muito problema no atendimento, tá? Então, essa é a primeira coisa. Agora sim, como fazer uma pesquisa de mercado? Por onde é que eu começo, professora? A primeira coisa que você tem que saber é qual é o objetivo da sua pesquisa. Será que com essa pesquisa de mercado eu quero saber a qualidade do meu produto? Ou quero saber a variedade de produtos que eu vendo?
ou se eu tenho que otimizar meu preço, ou tenho que aumentar a cobertura de vendas. Às vezes, onde eu vendo meu produto é muito restrito, só vende determinada área. Então, primeira coisa, defina o objetivo da sua pesquisa. Não, eu quero saber relacionado ao preço. Então, faça uma pergunta sobre preço para seus clientes. Esse é o objetivo da sua pesquisa, né? E depois, gente, a gente tem que definir o nosso público-alvo, né? Quem é meu público-alvo dessa pesquisa? Vai ser meu cliente? Ou essa pesquisa de mercado eu vou querer fazer com os concorrentes diretos? Ou com os fornecedores? Então, percebam que tudo está bem definido. Para quê? Para evitar erro. Gente, tudo na nossa vida que existe método, ou seja, método tem a ver com a forma de fazer algo. Quanto mais organizado e padronizado eu sou, é muito mais fácil eu aplicar uma métrica dessa. Então, defina o seu objetivo da pesquisa de mercado, defina o seu público, que é essencial para uma pesquisa de mercado, tá? Então, assim, conhecer o mercado, professora, uma pessoa que não conhece o mercado, ela consegue fazer uma pesquisa de mercado? Não. Ela não vai ter conhecimento suficiente para fazer uma pesquisa de mercado. Por quê? Porque ela não vai entender quais são as variáveis que interferem no mercado. Tipo, eu tenho que saber os pontos fortes e os pontos fracos dos meus concorrentes. Bem como que o que for ponto fraco no meu cliente tem que ser obrigatoriamente ponto forte na minha empresa. Eu também tenho que entender o mercado da seguinte questão: quais são as variáveis externas que interferem diretamente na minha empresa? A economia, né? Quando a economia está ruim, é péssimo para o empresário. Por quê? Porque quando a economia ela está desaquecida, isso quer dizer que as pessoas compram menos. Se elas compram menos, você, empresário, vende menos e, consequentemente, contrata menos trabalhadores. Então, assim, eu tenho que entender da economia para poder traçar rumos para a minha empresa. Tudo isso faz parte do conhecimento do mercado. Eu tenho que conhecer sobre a cultura daquele local. Será que aquela cultura, ela aceita meu produto? Será que eu vou, tipo, você querer montar uma empresa em um país onde o boi é um animal sagrado, é complicado, vocês não acham? Então, assim, são coisas que a gente precisa conhecer o mercado para que a gente não tome uma decisão errada. Então, precisa conhecer a economia, precisa saber a questão da retração, né, ou expansão. Nós estamos num momento muito sensível, que é o momento de retração econômica. Então, será que agora seria o melhor momento para se investir? Eu não sei, professora. Eu tenho que fazer uma pesquisa. Eu não posso dar uma resposta com senso comum, tá? Questões políticas legais interferem diretamente na tua empresa. A empresa agora, a política, né, as políticas governamentais, elas deram um incentivo para os empresários, né, que elas arcariam com 70% do salário dos trabalhadores e a empresa os 30%. E também ia ter outra situação, onde arcaria 50%, o governo e a empresa 50%. Tudo isso foram ações o quê? Para mitigar a pandemia, reduzir os efeitos da pandemia. Então, assim, você precisa saber, você precisa conhecer o mercado, tá? Então, assim, concorrentes, eu já falei para vocês, e clientes, gente. Eu costumo dizer, eu sou um especialista em comportamento do cliente, né? Eu sou aficionada por estudar o comportamento do cliente e das pessoas de forma geral. Porque hoje, né, é o que a gente fala Customer Experience. O que é isso? É a experiência do cliente que vale para a tua empresa. Se o teu cliente tem uma experiência negativa com a tua empresa, as chances de ele não fazer negócio com você, não voltar a fazer negócio, é gigantesca, né? Então, assim, o que é que adianta, às vezes, você investir em propaganda, pagar link patrocinado no Instagram, no Google AdWords, no Facebook? O que adianta se quando o cliente entra na tua loja, ele é mal atendido? Todas as estratégias que tu traçou caem por água abaixo,
que é o que nós chamamos do momento da verdade. Então, hoje, o nosso grande papel, e que as pesquisas vão me auxiliar, é como eu gerar essa experiência positiva para o meu cliente. O cliente, ele não quer comprar mais um produto, ele quer ter uma relação com a empresa. E essa relação, se ela for bem feita, constrói-se um relacionamento a longo prazo, que é o que toda empresa quer, mas poucas conseguem, o que é difícil, tá? Então, essa é a primeira parte, importância da pesquisa de mercado. Eu tenho que conhecer o mercado, tenho que conhecer concorrentes, tenho que conhecer clientes, tá? Agora sim, por que fazer uma pesquisa de mercado? Aí eu jogo essa pergunta para vocês. Reflitam um pouco, né? 2 segundinhos, vou até marcar aqui. 2 não, né, professora, que é muito rápido. 10 segundinhos. Reflitam, por que fazer uma pesquisa de mercado? Pronto? Será que você é do tipo de pessoa que acha que estudar a estratégia de outras empresas para construir um negócio não é vantagem? Será que você acha que pesquisa de mercado é um dinheiro jogado fora? Será que você enxerga isso com maus olhos? Será? Será que é um investimento ou é um gasto? Primeiramente, gente, é preciso você conhecer o ambiente que você está inserido. Qual é a comunidade que você está inserida? E entender os desafios que as suas ideias e as suas estratégias vão impor, né? A partir do momento que você visa descobrir as necessidades que ainda não foram exploradas. Professora, eu não estou entendendo. Vocês já leram aquele livro, A Estratégia do Oceano Azul? É muito bom esse livro. O que é que ele fala, a Estratégia do Oceano Azul? Ele fala que o mercado que nós atuamos, todas as empresas, é o Oceano Vermelho. É onde estão todas as empresas. E o Oceano Azul é onde estão as empresas que se arriscam, que inovam, que criam tendências, que conseguem fazer com que os consumidores despertem para necessidades que eles acharam que nunca poderiam ter. Quer um exemplo? Quem sempre navega no Oceano Azul? A Apple. Mas é através de quê? É monitorando o comportamento do consumidor. Ela faz um mapeamento constante. Eu lembro como fosse hoje, quando a Apple lançou o iPod, eu só não me recordo o ano, que o Steve Jobs, ele veio numa palestra, todo mundo ali esperando, escutando o que ele tinha para falar, e ele pegou e disse assim, olha, eu tô com um produto aqui, que ele não é mais um produto, ele não é um produto qualquer. Nós conseguimos criar um valor que nenhuma outra empresa conseguiu. Eu consigo transportar no meu bolso as melhores músicas, as músicas que têm melhores recordações da minha vida, simplesmente no meu bolso. E essa ferramenta, esse dispositivo, era o iPod. E o iPod bombou, fez um mega sucesso. Depois do iPod começou a sair vários tipos de MP3. Mas até então, como era o mercado antes, professora? O mercado antes, a gente utilizava o Discman, né? E era super chique. Era enorme, não era fácil de transportar. E o Steve Jobs vem com o lançamento desse, né? Isso também decorrência da evolução da internet, né, gente? Das tecnologias e tudo. Mas, assim, ele navegou no Oceano Azul, onde poucas empresas se arriscam. Geralmente, as empresas, às vezes, gostam de ficar na mesmice. E essa mesmice, às vezes, pode prejudicar a vida da empresa. Pode ser que você queira sempre fazer a mesma coisa, mas daqui a 10 anos você não esteja mais no mercado. Então, assim, a pesquisa de mercado, ela faz você descobrir essas tendências. E essas grandes empresas, por que elas são assim? Porque elas investem muito nisso, tá? Porque são informações riquíssimas que a gente consegue ter, tá? E eles geram insights na gente para a gente poder lançar um produto novo. Foi assim com o Netflix. Netflix, gente, é muito interessante. Porque quando o Netflix surgiu, né, eles tinham um problema para resolver. Qual era?
O que era o mercado da época? O mercado da época todo mundo alugava DVD, né? E a maior empresa de aluguéis de DVD era a Blockbuster, que hoje nem tem mais, se tiver no máximo uma, mas tinha uma rede espalhada em todo o mundo. Embora ela fosse a maior empresa da época, hoje ela não existe mais. Por quê? Porque ela não se adaptou. Ela foi líder da época e não conseguiu enxergar o futuro, que era o quê? O streaming, que começou com a Netflix, hoje tem várias, tem a Amazon, tem a Disney, né? Então, isso é através de análise, de pesquisas, tá? Então, assim, a realização de uma pesquisa de mercado, gente, tem vários benefícios, mas eu posso citar alguns para vocês. Avaliar a viabilidade de um empreendimento. Professor, o que é isso? Às vezes eu tenho uma boa ideia, só que não é viável economicamente. O que é isso? Essa ideia ainda está me custando muito caro. E o preço que eu vou comercializar não vai compensar esse projeto. Então, às vezes, nós temos excelentes ideias, excelentes planos, mas não tem viabilidade econômica, ou seja, não consegue ser comercializado para eu ter lucro. Eu vou ter muito mais custo do que lucro, tá? Então, assim, testar novas campanhas, tá? Produtos, criar segmentos inéditos, que foi o caso que eu falei do iPod para vocês, tá? Então, assim, são alguns exemplos. Aí aqui, gente, eu sempre gosto de trazer exemplos, tá? Porque eu acho que a gente tem que ver como é que o mercado atua na prática e através dos cases a gente aprende bastante. E essa pesquisa aqui foi uma pesquisa realizada pela Nivea em relação a protetor solar. Antes de lançar esse produto, ela queria saber qual era a percepção que a população tinha acerca do protetor solar. Será que a população usava protetor ou não usava? Será que eles achavam que precisava se proteger ou não? Então, ela fez essa pesquisa para saber como era a percepção, né, dos usuários, né, das pessoas relacionada ao protetor solar. Vamos ver aqui, ó. Aí ele fala assim, resultados dessa pesquisa sobre esse protetor solar. Esse protetor solar da Nivea, gente, deixa eu voltar aqui, é aquele protetor solar spray, tá? Aí ele fala assim, ó, resultados da pesquisa que eles fizeram. A proteção contra os danos solares era uma prioridade para algumas pessoas em relação ao desejo de ficar bronzeado. Olha que informação valiosa. Eles perceberam que, né, a prioridade para uma boa parte das pessoas era a proteção em relação ao desejo de ficar bronzeado. Aí o outro tópico que eles descobriram, mesmo conscientes da necessidade de proteger a pele, foi identificado um grupo de pessoas que não usava protetor solar, justificando não frequentar a praia. Aí eu te pergunto, em posse dessa informação, que tipo de decisão você poderia trabalhar com esse cliente? O que você poderia estimular nele? Pensem. Aqui, em posse dessa informação, que tem muita gente que acha que não vai à praia, por isso não deve usar protetor solar, eu poderia fazer uma campanha publicitária abordando isso, que a questão da proteção solar, ela não é uma questão apenas do raio ou dos raios solares quando eu vou na praia. Você está exposto a todo momento, tá? Então, a gente poderia trabalhar com isso, nesse viés. Aí a segunda parte, ele diz assim, também identificaram pessoas que gostam de tomar sol, mas que se preocupam com os efeitos do mesmo e querem se proteger. Então, até agora ela descobriu o quê? Que tem pessoas que preferem se proteger ao ficar bronzeada, que tem pessoas, né, que não usam protetor porque acham que não frequentar a praia não precisa usar, né? E eu tenho pessoas que, né, gostam de tomar sol, mas que se preocupam com o efeito. Aí ele fala aqui, na pesquisa, eles também perceberam que existem pessoas que nem têm preocupações em relação ao efeito do sol e consomem produtos, né, solares de proteção baixo ou nenhum. Tem muita gente.
Até mesmo vocês, gente, repare se vocês usam protetor solar, né? Por fim, ele fala assim, a pesquisa também identifica pessoas completamente leigas em relação ao sol, que não sabem os efeitos que isso vai causar à tua saúde e à tua pele. Câncer de pele, desidratação. Então, assim, em posse dessas informações, informações valiosíssimas, eu tenho que fazer uma campanha de conscientização com o meu cliente, para que ele queira usar o protetor solar, né? Então, ali foi um exemplo que eu trouxe para vocês, da Nivea, tá? Foi um exemplo, mas são informações valiosíssimas, tá? Aí aqui, gente, outro tipo de pesquisa. A Nivea fez uma pesquisa o quê? Para saber a percepção das pessoas em relação ao protetor solar. Então, a pesquisa de mercado que ela fez foi sobre uma percepção sobre um produto, né? E aqui é uma das pesquisas que a gente mais utiliza no Brasil, que é a pesquisa de satisfação com os clientes. A gente utiliza muito essa pesquisa no nosso dia a dia, tá? Aí ele fala assim, na pesquisa de mercado, temos definido tanto o papel de cada procedimento quanto aos participantes de uma pesquisa. Então, dentro de uma pesquisa de satisfação que eu vou executar, que eu vou fazer, eu tenho alguns atores envolvidos. Posso dizer assim, eu tenho um cliente, né? Aquele contrato-serviço de obtenção de informações para fins de pesquisa de mercado. Esse cliente aqui que ele está falando, gente, não é o cliente que eu vendo produto. Às vezes tem empresas que, ao invés de fazerem de forma própria a entrevista, elas contratam uma empresa para realizar essa pesquisa para elas. Aí, no caso, eu sou cliente dessa terceirizada que vai aplicar a pesquisa, tá? Então, assim, tem um entrevistado, que é o cliente que consome o meu produto, tá? A entrevista em si, que eu vou aplicar ao meu cliente, né? E o registro, formulação de dados coletados. Então, assim, essa pesquisa de satisfação é muito comum, né? Às vezes eu coloco lá a avaliação, com que frequência você vem na minha loja? Avalie o meu produto numa escala de 0 a 10. O que você acha do atendimento? O que você acha do espaço? Da ambientação? Né? Tudo isso para eu saber como é que o meu cliente está percebendo a minha empresa. Aí, gente, a gente falou aqui do caso da Nivea, falou sobre outra pesquisa de mercado, que é a mais usada no Brasil, que é a pesquisa de satisfação. E quais são as grandes vantagens? Assim, né? Então, qual a grande vantagem que eu vou fazer uma pesquisa de mercado? Ela vai me proporcionar conhecer melhor o meu público, tá? Ela vai proporcionar eu entender que tipo de desejos os meus clientes têm e eu não consigo atender. Vai proporcionar também você a entender as estratégias dos seus concorrentes, né? Por quê, professora? Porque é preciso conhecer os outros players do mercado, né? Para eu poder conduzir as minhas estratégias. Eu tenho que conhecer os envolvidos, né? Sem falar, gente, que os concorrentes são, assim, uma fonte riquíssima de insights e experiências. Porque, assim, se eu vejo meu concorrente ali fazendo determinadas estratégias erradas, aquilo vai servir como base para eu não fazer na minha, tá? Então, assim, gera vários insights. Então, assim, vantagem, conhecer teu público, entender como é que os teus concorrentes funcionam, né? Analisar a disponibilidade do desempenho de outros empreendimentos no mercado, né? O mercado, gente, ele depende da atuação de vários empreendimentos diferentes, como fornecedor, prestador de serviço, distribuidor. A gente consegue ver agora na pandemia, de uma forma muito mais clara, essa rede de parceiros. Porque, às vezes, a gente está chegando em estabelecimento e está faltando. Hoje, um exemplo, eu fui comprar água de coco, tá? E quando eu cheguei lá, a moça me informou que não tinha água de coco, porque o fornecedor, ele não estava vindo, né, fazer o fornecimento do produto, porque como a gente está em lockdown, estava paralisado.
Olha como afeta, né? Ela deixou de vender para um cliente porque o fornecedor dela não entregou o produto, né? Outra vantagem da pesquisa de mercado, gente, é dimensionar o mercado, né? Eu tenho que dimensionar o mercado, passar um pente fino no mercado e no perfil dos meus consumidores. Para quê, professora? Para eu identificar novas tendências. Professora, me diga uma nova tendência. Uma nova tendência de mercado, gente, para as organizações relacionada a treinamento e desenvolvimento é o ensino híbrido. O que é isso, professora? As empresas, a partir de agora, vão investir muito mais no treinamento híbrido. O que é isso? É aquele treinamento onde o funcionário vai ter uma carga horária prática, né? E uma carga horária online. Ela vai investir muito nisso porque reduz muito tempo e reduz muito custo, né? Então, é uma tendência das organizações adotarem. Professora, me diga uma tendência que é algo que não era tendência e que hoje já é realidade. Há 10 anos atrás, vocês fazerem entrevista por videoconferência era, assim, coisa de outro mundo. E hoje isso já é uma realidade das empresas. Muitas empresas estão fazendo o processo de recrutamento e seleção todo online. Olha o ganho de tempo, gente, que essa empresa tem. Ela consegue contratar muito mais rápido, né? Embora tenha muitas empresas que estão dentro dessa nova tendência, né, de adaptar o processo de recrutamento e seleção para o modo online, tem empresas que não atentaram ainda para essas evoluções, tá? Então, cuidado para as empresas ainda que estão fazendo aqueles processos ainda muito presenciais. Tipo, as empresas que só faziam processos presenciais, que não entendiam de nada do processo virtual. Vocês acham que agora na pandemia estão sofrendo mais? Não, né? Então é muito importante a gente saber disso. Identificar oportunidades com antecedência, né? Além de conhecer os pontos positivos e negativos da área que você atua, a pesquisa vai te oferecer a oportunidade de detectar novas demandas, né? Com antecedência. E às vezes com antecedência que o teu concorrente não teve. Tu vai conseguir lançar um produto que ele nem percebia que poderia lançar. Mas como você estava monitorando o mercado, você lançou na frente dele, tá? Professora, me dê um exemplo. Tem um segmento, gente, que cresce muito hoje, que é o segmento de natureza, de vivenciar experiências com a natureza. Há várias agências de turismo hoje, gente, que trabalham com pacotes exclusivos de imersão com a natureza. Tipo, Chapada dos Veadeiros, você vai, tem uma conexão, tem yoga, te ensina a meditar, tem os retiros espirituais. Hoje em dia, há um nicho de mercado exclusivo para isso. Mas eu identifiquei isso através de quê? Dos novos comportamentos das pessoas. Hoje está todo mundo muito estressado, né? Muito ansioso. Então, eu, como tenho um negócio, uma agência de viagem, por que não oferecer um serviço, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Não só a questão da viagem, mas a preocupação também com a questão de saúde mental. Então, tem muitos, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu citei para vocês. Aí aqui, gente, nesse slide, tem assim, ó. Você precisa ouvir o que o consumidor tem a dizer. Entender seus hábitos de consumo é importantíssimo, né? Então, assim, primeira coisa, aqui tem uma foto para vocês que tem a TIM, a Coca-Cola e a McDonald's. A TIM, gente, ela se reposicionou no mercado principalmente com a imagem, né, da logo dela. Antigamente, essa logo ela não era universal, né? Então tinha outras regiões que não era essa mesma logo. Hoje ela se tornou padrão. Por quê? Porque ela quer dar mais sustentabilidade à marca TIM em todo o mundo. Então ela padronizou, né, a marca dela com esse mesmo slogan para todo o mundo.
né? Isso é uma coisa interessante, porque fortalece a marca, tá? E a gente sabe que marcas fortes exercem uma grande influência na hora de compra do consumidor. Professora, não concordo não, me dê um exemplo. Eu fiz um teste cego, tá? Com algumas pessoas para saber o poder que a marca exerce na mente dos consumidores. E eu fiz o teste cego, botei à venda, né? E eu tinha ali 3 tipos de Guaraná. O Guaraná Antártica, o Mais Sabor e o Quite. Muitas pessoas, antes de eu colocar à venda, se diziam fiéis ao Guaraná Antártica, que reconheceriam de cara a Guaraná Antártica. Eu não lembro os dados agora, em números, mas assim, na época, gente, o que acontece? Na época, muitas pessoas que juravam que conheciam o Guaraná Antártica confundiram o Guaraná Antártica Mais Sabor. Professor, isso não é possível. É. Por quê? Porque a marca interfere no nosso julgamento de compra. Depois façam esse teste, tentem fazer com qualquer produto, né? Podem fazer com cerveja também, tá? Então, assim, ouvir o que o consumidor tem a dizer é fundamental, tá? Então, aqui foi o exemplo da TIM. Já puxando para a Coca-Cola, gente, sinta o sabor, né? Durante muito tempo, a Coca-Cola, ela nutriu esse slogan, sinta o sabor, ou seja, né? Experimente as coisas, né? Experimente, viva, né? Partilhe, né? O que você sente. Tinha até muito um viés de diversidade, né? E hoje, o slogan da Coca-Cola é Abra Felicidade, né? Essa questão, essa questão da Coca-Cola é uma empresa que a gente tem muito a aprender com ela. Por quê, professora? Porque as campanhas, né, publicitárias da Coca-Cola são maravilhosas. Vocês viram a campanha de Natal desse ano da Coca-Cola? Qual foi o viés? Não? Pense um pouquinho. Tentem buscar na mente de vocês. Hein? Pensem um pouco. Então, assim, a Coca-Cola esse ano decidiu o quê? Baseado na pandemia, que a gente não pode se encontrar, ela valorizou o quê? O contato com nossos familiares. A gente está perto de quem a gente ama, que é uma coisa que ficou tão evidente na pandemia, né? Então, assim, hoje o slogan da Coca-Cola, eu quero só corrigir para vocês, hoje o slogan da Coca-Cola é Sinta o Sabor, né? Que é essa questão da experiência que a gente tem que ter. Mas durante muito tempo foi o Abra a Felicidade, né? Então, assim, 2009 foi o Abra a Felicidade. E hoje é esse taste the feeling, né? Sinta o sabor, né? Experiencie. Então, ela mudou de posicionamento, né? Essa nova estratégia da Coca-Cola é muito importante porque a Coca-Cola é uma marca única, né? Então, ela compartilha o valor da Coca-Cola, né, com as pessoas, né? Isso é muito importante. Então, uma outra ação da Coca-Cola, que tudo foi de pesquisa de mercado. A Coca-Cola, quando lançou aquela campanha das latinhas, ela lançou primeiramente a lata com o nome das pessoas, né? E foi uma febre, né? Todo mundo começou a comprar as Coca-Colas com seu nome e colecionar. Isso fortalece ainda mais a marca, né? E ainda você guarda aquele produto. Só que o que acontece? Teve um público que não foi alcançado com essa campanha, que era um público tipo a professora, que meu nome é Ediane, com certeza não tinha nessa Coca-Cola. E como, igual a mim, tiveram várias pessoas com esse mesmo problema. Aí o que foi que a Coca-Cola fez agora? Fez o quê, gente? Hoje a Coca-Cola, cada Coca-Cola que você compra tem uma letra. Olha que sacada. Antigamente eu comprava uma Coca, vinha um nome. Hoje em dia eu tenho que comprar várias Cocas para fazer um nome. Eu tenho que comprar mais produtos, né? Mais Cocas. E isso também deu a possibilidade de eu montar o meu próprio nome.
ela melhorou uma campanha baseada na campanha anterior, tá? Então, só um exemplo, tá, do que a gente está fazendo no dia a dia. O outro é o McDonald's, né, gente? O McDonald's, ele teve que se reinventar, né? Por que, professora? Por que a gente teve que se reinventar o McDonald's? Gente, já tem alguns anos que esse ramo de hamburgueria, esse mercado de hamburgueria, ele está passando por um novo processo. Antigamente, quando a gente falava em sanduíche, automaticamente a gente lembrava de McDonald's, Burger King, Bob's. Hoje há um movimento muito grande de ameaça no mercado, que são as hamburguerias caseiras. A gente começou a ter hambúrgueres muito maiores, com sabores diferenciados dos industrializados. E isso foi uma grande ameaça para a McDonald's. É tanto que a McDonald's, para barrar a ameaça, né, desses novos produtos, o que foi que ela fez? A McDonald's tem uma linha que é chamada uma linha gourmet, que é justamente a linha de hambúrgueres caseiros. Então, assim, através de uma mudança do mercado, né, que foi essa tendência de hamburgueria caseira, a McDonald's teve que se adaptar a essa nova tendência. Por quê? Porque ela estava perdendo participação, né? Então é muito interessante. E foi uma estratégia, gente, que as empresas, principalmente as menores empresas, elas adotaram como forma de entrar nesse mercado de hamburgueria. Antigamente esse mercado de hamburgueria era muito monopolizado, né, por essas grandes empresas. Então, assim, eu que não sou uma empresa que tem a marca muito forte, como é que eu vou concorrer com essas empresas grandes? Eu tenho que buscar me diferenciar. E eles se diferenciaram, de fato. O pão é artesanal, a carne é artesanal, tem um mix de carne no hambúrguer, né? É sensacional. Eu sou até, como é que se diz? Suspeito, porque eu adoro hambúrguer artesanal. Então, aqui são os exemplos. Então, assim, ouça o seu consumidor, entenda os hábitos dele de consumo, entenda, gente, esse cliente, ele compra com que frequência? Ele compra a cada 2 meses, a cada 3 meses? Qual é o ticket médio dele? O que ele gasta na minha loja? Qual é a média que ele gasta na minha loja? Né? Isso é importante você saber. O ticket médio de toda a tua empresa. Qual é a média que o meu cliente entra aqui e gasta? R$ 500. Então você tem que saber, né? E captar também as tendências do mercado, que eu dei 3 exemplos de empresas gigantescas para vocês aqui. Aí ele fala assim: tem uma pequena empresa, professora, posso fazer uma pesquisa de mercado? Eu adoro falar isso para vocês, porque às vezes a gente acha que o Brasil é constituído, em sua maior parte, por grandes empresas, né? E não são. Nós somos formados por pequenas e médias empresas. Então, assim, a minha empresa é uma empresa pequena, eu vendo celular, professor, eu vendo roupa, eu tenho uma loja virtual. Posso fazer uma pesquisa de mercado? Pode. E na pandemia, professora, como é que eu vou fazer? Pronto. Você pode elaborar um questionário sobre as principais perguntas que você quer fazer ao seu cliente através do Google Forms. Você entra lá, bota Google Forms, é gratuito. Você faz lá, cria um questionário. Ele vai te gerar um link, gente. E esse link você pode mandar para o teu cliente. A partir do momento que ele responde, automaticamente tu já tem a resposta. É super rápido. É muito mais rápido do que você fosse aplicar presencialmente. Já pensou se você tivesse que aplicar essa pesquisa com 200 pessoas? Ia demorar aí, no mínimo, às vezes, 2, 3 dias, dependendo do fluxo. Na internet, através desses formulários, vocês conseguem fazer isso em fração de minutos. Então, assim, é muito eficiente quando é bem feito. Então, você tem sua empresa, tente fazer. Você é aluno, trabalha para uma empresa, também tente fazer. Tente, faça esse teste, faça uma pesquisa de mercado sobre o produto que você vende e passe esse link para os seus clientes e veja o feedback. Em cima desse feedback, analise os resultados para que a empresa consiga melhorar em algum ponto, tá? Então, o Google Formulários é um ponto, gente, tá?
O SurveyMonkey também é um site que vocês conseguem fazer pesquisa, tá? Então, assim, eu quero que vocês pratiquem, eu quero que vocês façam. Professor, eu trabalho na empresa X, eu posso fazer pesquisa de mercado? Pode, faça uma pesquisa de satisfação. Professor, eu trabalho numa hamburgueria, né? Posso fazer? Pode, gente, faça. Eu quero que vocês tentem, para vocês verem quais são os desafios que a gente enfrenta na pesquisa de mercado, tá? Professor, eu vou fazer esse questionário aqui, esse Google Forms, e vou perguntar sobre a minha empresa e sobre a concorrência, para saber a percepção do meu cliente. Posso fazer um questionário? Pode. Só uma dica, tá? Quando vocês forem fazer o questionário, que eu vou explicar mais na unidade 3 e 4, façam um questionário simples, tá? E não façam coisas muito confusas, porque senão o cliente ele não responde, tá? Tem aqui, eu queria deixar uma dica para vocês, algumas plataformas que podem ajudar a entender a realidade do seu mercado de forma mais próxima, tá? Não há como, gente, a gente não espiar os concorrentes direto da gente. A gente olha. Quem disser que não, tá mentindo. Então, assim, tem algumas ferramentas que a gente monitora a concorrência. Uma delas é o BuzzSumo, que é BuzzSumo. Essa plataforma, gente, é muito interessante, porque ela não só analisa o desempenho das campanhas, né, que você faz e do conteúdo dos seus concorrentes, como também permite monitorar suas publicações, né? Então, assim, é um exemplo para vocês. Depoimentos de experts na área. Olha aqui, gente. Aqui eu já trouxe um novo momento para vocês. Aqui é a Miriam Braga, diretora da Vetor Pesquisas, e ela deu a opinião dela sobre fazer pesquisa de mercado. Aí ela respondeu aqui: saber o que o seu cliente pensa, o que ele quer, quanto pode pagar, quais os argumentos são mais estratégicos para encantá-lo, é um conhecimento muito precioso e estratégico na gestão de negócio. Eu trouxe o conhecimento de outras pessoas para elucidar o que eu já estou dizendo para vocês. O quão importante é no mundo empresarial. Olha esse outro aqui, o co-founder, que é o Roberto Liberato, da CSO Expertise, Inteligência e Pesquisa de Mercado. Ele fala a seguinte coisa também: o domínio de tecnologias como Big Data. O que é Big Data, gente? São grandes bancos de dados que armazenam informações sobre clientes, sobre funcionários, sobre os concorrentes, sobre mercado, tá? O domínio de tecnologias como Big Data e Machine Learning. O que é Machine Learning? São máquinas inteligentes. Tipo, na agropecuária, gente, a gente usa muita tecnologia que a gente fala que é a gestão 4.0, indústria 4.0, onde as máquinas conseguem melhorar o processo de produção sem uma intervenção humana. Tem até um caso da agricultura que o sistema de irrigação, quando ele observa que aquela temperatura está fora do normal, automaticamente ele aumenta a irrigação, sem nenhuma intervenção humana. É o tipo de machine learning, tá? Aí ele fala: permitirão a geração de insights cada vez mais estratégicos e, consequentemente, mais valiosos para as empresas. Pegando um exemplo de Big Data e Machine Learning, a Netflix faz isso como ninguém. A Netflix, ela usa algoritmos para mapear o comportamento de vocês. É tanto que o que eu abro no meu Netflix, na minha tela de preferência, não é a mesma do meu irmão. Por quê? Porque ele faz um mapeamento do que eu mais assisto e ele coloca, né, filmes que sejam o quê? Dentro do meu perfil de gosto. Olha que interessante, gente. Olha que maravilhoso é isso. Né? Eu posso ter a opção de selecionar filme aleatório? Tenho. Mas ele faz a filtragem dos perfis que eu mais assisto. Isso é um exemplo típico, tá? Aqui eu tenho diretora da Vox Populi, que é conhecidíssima, uma agência, né? Ele fala assim: de fato, as pesquisas são ferramentas que selecionam os sinais que importam. A partir do vasto mundo de ruídos, né? A gente tem muita informação, às vezes a gente fica doido com tanta informação. Ele diz: a partir desse vasto mundo de ruído, o que nos cercam
e que fazem com que as organizações consigam saber o que interessa para elas, qual é a reputação delas e qual o sentimento que elas despertam perante o público. Aqui ele já abordou coisas que a pesquisa de mercado pode trazer também para a gente. Qual é a reputação da minha empresa? Será que ela é bem vista? Né? O que meu público pensa sobre a minha empresa? Né? E aqui, gente, aqui é só uma opção. Se você, de repente, não quiser fazer de forma própria a pesquisa de mercado, há empresas terceirizadas e especializadas nisso. Vocês veem muito isso na época de voto, né? Que são empresas contratadas, Datafolha, né? Vox Populi, para fazer as pesquisas de intenção de voto. Então, tem empresas especializadas nisso, né? Aí, só uma dica, caso vocês queiram contratar, né? Indicação de outras empresas. Perguntem o portfólio da empresa terceirizada. Quais foram os clientes que vocês já atenderam, né? Para você saber a referência. Verifique o treinamento dos funcionários e a qualificação deles. Será que essa empresa é qualificada? Será que ela sabe aplicar uma pesquisa de mercado? Porque senão eu vou gastar dinheiro, né? Então, são coisas importantes. Inclusive, eu tenho até um caso de compra, não posso dizer a empresa, mas uma venda muito grande de tecido. Ele estava sendo vendido por 2x, certo? Pelo mercado. E esse consultor achou em outra empresa por X. E essa empresa fez toda a questão que ele comprasse, porque disse que ela estava entrando no mercado, por isso que estava com preço menor. O que acontece? Ele fez a compra, uma compra milionária de tecido, só que o produto não era a mesma qualidade que ele esperava. Isso deu uma maior complicação, né? Então, tenham referências de quem vocês vão contratar, tá? Aí ele diz assim, verifique se o instituto contratado compreendeu exatamente o que você quer. Então, deixe claro, o meu objetivo é fazer uma pesquisa de satisfação. Não, o meu objetivo é saber como é a percepção do meu cliente em relação ao meu produto. Então, deixe claro. Aqui é só um exemplo que eu já falei para vocês. Defina seu público-alvo, defina o seu objetivo de pesquisa. Quem é meu público-alvo, gente? Vocês têm que definir. Não, meu público-alvo, professora, são jovens de 18 anos a 30 anos que consomem t-shirts, que são aquelas camisas mais descoladas. Esse é meu público-alvo. Você tem que saber quem é seu público-alvo. Não, o meu público-alvo são as pessoas esportistas da academia. É seu público-alvo. Então, defina o seu público-alvo, tá, gente? É importantíssimo. Aqui é um exemplo da Centauro, né? Qual o público-alvo da Centauro, né? Pessoas que consomem produtos esportivos, né? O Guaraná Antártica, ele tem uma pegada mais jovial, né? O público dele é mais jovial. É tanto que as campanhas têm uma abordagem muito mais jovial. Depois percebam, tá? Então aqui, o objetivo da pesquisa, eu já falei também para vocês ao longo, tá? Olha um exemplo aqui da Nike, gente, ó. Nike usa realidade aumentada para determinar o ideal tamanho do tênis para o seu usuário. Se eu não me engano, o nome desse aplicativo é Nike Fit de pé. Você posiciona, né? Você se posiciona na parede, aponta a câmera do celular para os pés, ele faz a leitura ali do teu pé e automaticamente já dá o tamanho do tênis ideal para você. Olha que maravilhoso, né? A tecnologia. Aí depois, gente, que você definiu o seu público-alvo, né? Definiu o objetivo da pesquisa, né? Você vai definir a coleta, né? A coleta de dados, como é que eu vou aplicar essa pesquisa, né? Para quem é. Então, assim, lá na terceira e quarta unidade eu vou explicar isso bem mais calmo para vocês, tá? Por hoje é só, meus amores. Muito obrigado por estar comigo ao longo dessa aula e a gente se encontra em breve nas unidades 3 e 4. Até mais, fiquem com Deus.